maduro, sente seu corpo apto, possui um nível razoável de compreensão, busca participar e intervir do seu processo de vida, projeta, mas é incapacitado pela lei. A conformação da sua cidadania se acha impedida por uma concepção legal que só lhe dará liberdade jurídica daqui a 2 ou 3 anos. A inadequação entre a lei e o fato é absoluta, enquanto os meios de comunicação social e a economia se adequaram ao adolescente, produzindo uma indústria específica, a morosidade jurídica discute com ar de seriedade facultar aos jovens, com autorização dos pais, numa certa idade, conduzir veículos, votar, etc. Existe uma relação complexa entre a maturidade sexual, o ambiente e a maturação da sociedade cognitiva. Piaget observou que, como os desempenhos cognitivos são determinados pela idade biológica, colocou, de um modo geral, chegado no estágio final da construção das operações cognitivas complexas, nas proximidades dos 12 ou 13 anos de idade. Então, observem bem essa colocação do Piaget, aliás, muito importante. Ser criança, adolescente e adulto não são fases que ocorrem linearmente, estanque e claramente delimitadas. Após as revoluções do século passado, o limiar dessas 3 fases se tornaram mais tênue, exatamente porque se tornou socializada a informação, com a questão da aldeia, a história da aldeia global. Então, hoje nós temos informação em tempo real. Naquela história de criança, adolescente e adulto, aquelas diferenças hoje estão mais tênues, estão menores entre uma e outra. As informações, imagens, palavras, veiculadas por intermédio dos meios de comunicação social, reforçam a eficácia simbólica de determinados comportamentos, estilos de vida e de transmissão de valores, esses últimos sejam quais forem. As reações sociais emocionalmente exacerbadas elegem-se ao patamar de concepções criminológicas, cujos fundamentos se pautam pela justiça a qualquer preço. Isso aí, às vezes, acontece quando surgem episódios como o caso do menino João Hélio no Rio de Janeiro, né? Foi arrastado, cujo adolescente que cometeu aquela barbárie se encontra cumprindo uma medida socioeducativa de internação por 3 anos, o que é um absurdo, com todo o respeito que eu tenho por aquelas pessoas que defendem a não redução da idade penal. E isso aí pode gerar uma coisa chamada linchamento, crimes multitudinários em direito penal. A minoridade não deve ser uma desculpa, mas um momento na vida das pessoas, quando estas estão se preparando para a vida adulta. A criança e o adolescente devem ser tratados como pessoas de desenvolvimento. Princípio, artigo 6º ECA. Mas isso não os permite estar acima da lei, em absoluto. A crise referente à idade penal não para, porque vai se ter uma desestruturação, depois uma estruturação e após uma desestruturação. O Código Penal de 1830, o Código Criminal do Império de 1830, idade penal, 7 anos. 1890, 9 anos. 1940, 18 anos. 1969, 16 anos. 88, Constituição, 18 anos. 2008, provavelmente 16 anos. E aí vai. Essa coisa do sobe, desce, do estrutura e desestrutura. E nós também não podemos esquecer que o direito penal é uma ciência social em permanente transformação. Como todos os ramos do direito o são. Exemplo disso são as inúmeras maquiagens que o Código Penal recebeu ao curso da sua existência, saindo lá de 1830, 1890, 1940 e etc. Lei 7.210 e etc. E até esses dias atrás aí. Avançando. Não havia preocupação sociológica com a criança surgindo por volta de 1789, aquilo que eu disse anteriormente, né, do Rousseau. A adolescência aparece como classe de idade do século XX, por volta de 1950. O seu aparecimento ocorreu não só na civilização ocidental, mas em todas as civilizações, e ela originou-se em escala global, umas de modo mais lento, outras de forma mais célere. Com a informação em tempo real, promovida pela globalização, houve uma certa uniformidade, padronizou-se. De maneira sempre crescente, e em uma idade cada vez mais precoce, afirma-se no jovem uma tendência à emancipação que permitirá que ele se torne adulto. Uma emancipação que lhe permitirá ser igual aos adultos, isto é, igual a eles em direitos e liberdade. Mas essa reivindicação é difusa. Ela não se cristaliza em ideologia doutrinariamente construída, mas em uma espécie de cartilha segundo a qual os adultos são tidos como ultrapassados, incompreensivos ou empenhados numa vida de mentiras. Edgar Morin
Cultura de Massa do século XX, Espírito do Tempo 2, Necrose. Aliás, esse cara aqui, ó, esse Edgar Morin, para mim, é o Sócrates brasileiro de hoje. Esse cara é bom ao quadrado. Leiam. É um ícone do Brasil. As vertiginosas transformações socioculturais atuais fazem, né, com que sejamos imigrantes no estranho território onde habitam nossos filhos, com usos, costumes, linguagem e valores tão distintos nossos para os indivíduos de décadas atrás eram seus antigos. Luiz Carlos Osório. Avançando. A adolescência não se constitui uma categoria antropológica constante. Ó, isso aqui é interessante. Mas uma categoria histórica. Houve as civilizações sociologicamente sem adolescência. Por exemplo, há tribos indígenas em que a criança sai daquele estágio de infância e vai direto para o adulto. Não há aquele rito, não há aquela passagem da criança para a adolescência, ou seja, ou da adolescência para a fase adulta. Por exemplo, não há aquele rito de transferência, por exemplo, não há o trote universitário, não há a festa de 15 anos, o bar de debutantes, não há a primeira comunhão, não há as menarcas, não há as primeiras ejaculações, não há a prestação do serviço militar, etc. Tá? Bom, as crianças e adolescentes não debatem contra a moral dos pais da sociedade, eles simplesmente a ignoram. A demarcação das faixas etárias é convencionada. Assim, a idade da pessoa não revela exatamente o que ela é ou deveria ser. Daí o porquê dos profissionais andragogos, antropólogos, biólogos, filósofos, pedagogos, psicólogos, sociólogos não conseguiram um consenso em metrificar o período da infância e adolescência. A mudança social gerou e tem gerado alterações no mundo jurídico, com especial destaque no direito penal. Como eu disse, direito penal é uma ciência social em constante transformação. E é preciso que os juristas, em especial do direito penal, incorporem essa realidade. O grande problema no Brasil hoje, dos juristas do direito penal, é que eles não conseguem incorporar isso. Né? É aquilo que eu sempre digo, a pessoa tem que conversar com o Marquês de Beccaria, que ele já morreu, e procurar entender na obra dele o que ele fala. Não é só ler a obra, não. Tem que entender, tem que dialogar com o Beccaria, tem que dialogar com o Lombroso, tem que dialogar com o Ferraioli, tem que dialogar com o Pushkin, tem que dialogar com o Fyodor Abramov, tem que dialogar com todo mundo para saber o que é que eles queriam dizer quando escreveram aquela obra. Porque, como eu digo sempre, quem só sabe o direito, nem o direito sabe. Avançando. O médio ou baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não pode ser o único modelo apto a fixar a idade penal. É claro, é lógico, é óbvio. É bem verdade que os estados que têm alto IDH podem chamar a responsabilidade penal mais cedo os adolescentes que violarem a lei penal. Isso é fato. Do ponto de vista sociológico, é inquestionável que os menores de 18 anos de hoje não são os de 1940, época da promulgação do Código, que tomou como azimuth, como referência, um período anterior. Não é sem motivo que o clamor popular enseja a ablação de posturas legais alheias à realidade sociojurídica. Ou seja, nós temos que entender que a lei penal, ela é condensada num artigo. Ela é fria, ela está ali congelada. E as mudanças sociais, elas estão ocorrendo dia a dia. É mais ou menos aquilo que o professor Reale fala na teoria tridimensional do direito. O direito como fato, o direito como valor, o direito como norma. O primeiro fato, depois o fato social, depois vem a norma regulando esse fato social. E hoje nós estamos vivendo em uma sociedade com essa globalização, esse momento, essa história de aldeia global, de instantaneidade de informação tremenda. Então não dá mais para ficar esperando o que vai acontecer, né? Nós já passamos dessa época de 1940, bastante. As melhores políticas sociais do orbe do mundo privam de liberdade os criminosos, sejam eles adolescentes ou não. Um sistema legal em que isso não ocorra provoca ausência de justiça, uma insatisfação social que, reiterada, conduz à injustiça social, podendo gerar vindita. A miséria, a pobreza ou mesmo as várias dificuldades sociais não autorizam ninguém, maior ou menor, a praticar crime, salvo as exceções agasalhadas em lei, que todo mundo sabe quais são. Avançando. Se fosse assim, pessoas com altíssimo poder aquisitivo não estariam praticando crimes. A exemplo, o Congresso não serviria de omísio
para acoitar criminosos de vários matizes. Imputabilidade penal, avançando. Imputabilidade é a libertas intellectus. E de querer agir conforme esse entendimento, é a libertas propositi. E responsabilidade é arcar com as consequências do que se quer fazer. 3 critérios para estabelecer no Brasil a imputabilidade, aliás, genericamente para estabelecer a imputabilidade. O biológico, etário, etiológico e cronológico. Esse critério fixa a imputabilidade penal a partir do momento em que a pessoa atinge uma idade. É um critério de presunção absoluta, desconsiderando a idade mental da pessoa, retirando-a da esfera penal, mesmo que ela seja capaz de compreender o crime que pratica. A exemplo, utiliza esse critério argentino, Brasil, 222 da Constituição, 27 do CP, 50 do CPM, 204 do ECA, Cuba e outros estados. O psicológico ou psiquiátrico, esse critério fixa a imputabilidade penal, considerando-se o efetivo desenvolvimento mental da pessoa, aferindo se ela tem ou não a capacidade para entender se o fato é ou não criminoso e de determinar-se por ele, um critério de presunção relativa. Esse critério leva em conta apenas as condições psicológicas do agente quando praticar o crime. Países como Bielorrússia, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e outros utilizam esse critério. Biopsicológico normativo ou misto. Esse critério atende às bases psicológicas que produzem a imputabilidade penal e suas consequências na vida psicológica ou anímica da pessoa. Exige de um lado a presença de anomalias mentais e por outro a completa incapacidade de entendimento. Utiliza esse critério Alemanha, o Brasil, artigo 26 caput do Código Penal, a Itália e outros. Avançando. A lei brasileira adotou o critério biológico e psicológico, né? E já falamos aqui nos dois. Nas legislações penais de alguns estados, aquilata-se a condição de ser capaz da pessoa, caso a caso, e também segundo o seu entendimento psíquico. A idade penal é uma ficção jurídica. Convencionou-se que, a 0 hora do dia do aniversário da pessoa, em que ela completa 18 anos, passa a responder penalmente pelos seus atos. Por essa ficção, um segundo após 0 hora do dia em que ela completou 18 anos, passa-se a compreender o que ela faz penalmente. Ao contrário dos 2 segundos anteriores, quando ela não havia completado a maioridade penal. Olha que heresia jurídica. Avançando. O professor Juanes, da Universidade de Münster, na Alemanha, analisando o Código Penal que ali passou a vigir a partir de 1975, disse o seguinte, considerando os capazes condicionalmente a culpa, que são os maiores de 14 e menores de 18. Respeitante a eles, a capacidade da culpa deve ser investigada conforme o grau de maturidade e desenvolvimento, sendo determinado na sentença. Aqui, uma observação. O professor Juanes, que é um excelente jurista, um penalista de proa da Alemanha, ele avançou. Mas nem tanto. Como eu disse anteriormente, o grande problema dos juristas, dos penalistas, na verdade, é que eles avançam, mas avançam pouco. Pessoal, há determinados momentos na vida que é preciso que você não dê um passo só. Avance 2, 3, 4. Se precisar de voltar, volte. Mas avance. Não tenha medo, não. Não tenha medo de desagradar ideologias, sejam elas quais forem. Avance. E dê um foda-se para o resto. Depois você volta. Tá certo? Então é preciso não ter medo. Então o professor avançou. Já foi, mas avançou pouco. Poderia ter avançado mais. A capacidade de chegar ao mais alto nível. Olha que detalhe interessante essa conquista aqui. Ó. A capacidade de chegar ao mais alto nível de pensamento abstrato aparece pela primeira vez na puberdade. Ó. Eis aí um desenvolvimento de importância sem par. A capacidade de raciocinar indutiva e dedutivamente no nível abstrato proporciona ao adolescente importantes e novas técnicas de adaptação e defesa. Agora, já lhe é possível lidar com problemas mentalmente, examinando os planos alternativos para a solução antes de exercer a ação. Dinâmica da adolescência. Só um detalhe. Alguém aqui já leu aquele livro, O Diário de Anne Frank? Levantem a mão. 1, 2, ok. Então, quem não leu, eu vou sugerir que leia. E tem um outro livro também que fala justamente sobre o Diário de Anne Frank de um outro modo.